Atos 9, a partir do verso 10. Atos 9, a partir do verso 10. Havia em Damasco um discípulo. Havia um discípulo. Repete isso comigo, irmão. Havia um discípulo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Disse-lhe o Senhor falou, o Senhor fala, o Senhor diz, o Senhor disse, e o Senhor continuou dizendo. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Vai atrás desse homem, porque esse homem está orando. Vai ao encontro desse homem. E sabe por que você vai ao encontro desse homem? Porque ele está orando. Ele está orando. E gente que ora precisa ser socorrida e será socorrida. E gente que ora precisa ser abençoada e será abençoada. Vai ao encontro deste homem, porque aqueles que oram eu não os deixo sozinhos. Vai ao encontro deste homem, porque ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Senhor, olha o que está todo mundo dizendo, as coisas que a gente tem ouvido. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, aleluia, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai, abençoa. Vai, ora por ele. Vai, cuida dele. Vai, impõe as mãos sobre ele. Vai, discipula ele, porque eu tenho bênçãos para derramar na vida dele. Porque eu tenho coisas especiais para fazer através da vida dele. Vai lá. Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Interessante. Quantas vezes cometemos o gravíssimo erro de afirmar que aqueles que padecem lhes falta bênção, aqueles que padecem lhes falta aprovação de Deus. Quantas vezes cometemos este erro? Então Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Levantando-se foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Depois de o discípulo Ananias ter ido ao encontro dele, ter ministrado a palavra para ele, ter orado por ele, ter imposto as mãos sobre ele, ele então se alimentou, ele ficou cheio do Espírito e ele sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. Senhor Deus, fala-nos, Espírito Santo de Deus. Fala-nos, Pai, eu te peço, em nome de Jesus,
Amém, amém e amém. Então Ananias foi. Fala isso comigo. Então Ananias foi. Ananias foi, nos diz o verso 17, que nós lemos. Então Ananias foi. Ele se levantou, tomou providências, agilizou o que tinha que ser agilizado, fez o que tinha que ser feito, providenciou e foi. Todo mundo aqui comigo? Ele foi. Diante da voz de Deus, diante daquilo que ele havia recebido do céu, diante daquilo que ele havia recebido do Altíssimo, ele se levantou e agiu. Ele providenciou. Ele tomou aquilo que foi uma experiência espiritual fortíssima, ouviu a voz de Deus, experimentou de Deus e transformou essa experiência em gesto, transformou esta experiência em procedimento. Ele agiu, ele tomou providências, ele fez, ele foi. Não se limitou apenas à dimensão do subjetivo. Eu quero ouvir, eu quero experimentar, eu professo a minha fé, eu declaro que Jesus é Senhor, eu adoro ao Senhor, eu vivo a minha vida espiritual com o Senhor. Não, Ananias não se limitou a viver nesta dimensão do abstrato. Todos atentos aqui, Ananias tomou providências, fez, providenciou, agiu. Ananias mudou sua rotina, alterou coisas que ele tinha que fazer, ele alterou sua agenda para ir ao encontro, para atender a voz de Deus, para abençoar Saulo. Interessante, ele questionou Deus. Não é heresia não, irmão. É Ananias. Questionou Deus. Eu ouvi a tua voz. E a gente ouve a voz de Deus. A gente ouve Deus falando. A gente ouve a voz de Deus. Deus, eu ouvi a tua voz. E meus irmãos, as pessoas estão sedentas de ouvir, estão carentes, estão necessitadas de ouvir a voz de Deus. Ontem eu estava no nosso condomínio, eu e minha esposa, aí Jaqueline precisou subir, e eu fiquei agilizando umas coisas rapidamente ali embaixo, na área de lazer do condomínio. Estava uma mãe com 2 filhos, os 2 filhos, um já pré-adolescente, e o outro um pouco menor, talvez 8 anos, 9 anos de idade, um pouquinho menos talvez, e um deles dizendo assim, Deus, Deus. E a mãe de repente disse, ouça a voz de Deus. É importante ouvir a voz de Deus. Olha só. Na área de lazer do condomínio, importante ouvir a voz de Deus. A mãe disse isso. Aquilo obviamente me chamou a atenção. E eu perguntei, imaginei, deve ser cristã, de uma igreja evangélica, conhecedora da Bíblia, participante da igreja do Senhor Jesus. Eu perguntei, você faz parte de alguma igreja? Ela disse, não, mas nós estamos buscando muito a presença de Deus na minha casa. E ouvir a voz de Deus é uma coisa muito séria. Eu ouvi isso de uma pessoa que formalmente não se declara cristã evangélica, que não tem esse contato com a Bíblia que nós temos tão direto. Mas ela disse, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E ela disse para o filho, ouça a voz de Deus. O Senhor fala, Deus continuou falando. E aí, ele contra-argumentou. Ananias contra-argumentou com Deus. Senhor, olha o comentário que está aí. Esse quem é? É o jovem Saulo, aquele de Tarso, sim, aquele de Tarso. Ele anda percorrendo aí os lugares, as regiões, as cidades, e olha, ele tem até cartas, autoridade, que é concedida a ele pelos sacerdotes, para entrar nas casas e sair arrastando as pessoas, arrastando as pessoas pelas roupas, arrastando as pessoas, arrastando pelos cabelos. Como é que vai arrastar o Leandro pelos cabelos, né, Leandro? Vai ser um pouco complicado, não é isso? Até parece que eu tenho tantos, né? Como é que vai te arrastar pelo cabelo, Nino? Vai ser um pouquinho complicado, né? Saulo saía arrastando as pessoas pelo cabelo.
É isso que a gente está ouvindo dele, Senhor. Ananias contra-argumentou. Mas contra-argumentou e fez o que lhe foi determinado para fazer. Ele contra-argumentou, mas abençoou. Ele contra-argumentou, mas foi usado por Deus. Ele contra-argumentou, mas produziu para a igreja do Senhor Jesus. Eu vou repetir. Ele contra-argumentou, mas produziu para a igreja do Senhor Jesus. Ele contra-argumentou, mas agiu e se comportou e procedeu segundo o mover do Espírito de Deus. Eu vou repetir isso, tá bom, gente? Ele contra-argumentou, vamos lá, ele discordou de Deus, mas agiu segundo o mover do Espírito de Deus. Queridos, o problema maior não é a gente contra-argumentar, o problema maior não é a gente discordar, o problema maior não é a gente ter visões bastante diferentes, o problema maior não é a gente ter insatisfações, o problema maior não é a gente sentir descontentamento. Este não é o problema maior. Tudo isso estava presente em Ananias. Deus, olha o que ele tem feito. O problema maior é quando nós, no nosso descontentamento, agimos segundo a carne e não segundo o Espírito. Esse é o problema maior. Eu vou repetir para você. O problema maior é quando nós, na nossa discordância, no nosso descontentamento, na nossa divergência, na nossa insatisfação, que todos nós vivemos isso. Vivemos insatisfações, todos nós temos discordâncias, todos nós temos pensamentos diferentes, todos nós temos momentos em que nós não nos sentimos contentes. O problema maior não é não nos sentirmos, aliás, o problema maior não é nos sentirmos insatisfeitos. Esse não é o problema maior. O problema maior é o que nós fazemos nesse momento. Se nós agimos segundo a carne ou segundo o Espírito. Se nós falamos segundo a voz de Deus ou segundo a voz da carne. O que é que nós fazemos quando estamos descontentes? Pastor Sérgio Loyoto, conhecidíssimo de muitos de nós, ele e a esposa Magali são terapeutas, pastores e conselheiros de casais em São Paulo e no Brasil inteiro há décadas. E em um dos livros dele, ele escreve algo interessante. O título de um dos capítulos do livro deles é Casais, aprendam a brigar. Aprendam a brigar. Se você está do lado do seu esposo, da sua esposa, ou se você está do lado do irmão, fala para o seu irmão aí. Aprenda a brigar, irmão. Aprenda a brigar. Pode falar para a pessoa, aprenda a brigar. E ele diz o seguinte, é inevitável, vai ter discordância. Vocês entraram para o casamento, é inevitável. Vai ter aqueles momentos assim que você vai ficar zangado, muito zangado. Aprendam a ficar zangados no Espírito. Aprendam a ficar zangados no Espírito. Aprendam a discordar, mas agir no Espírito. Aprendam a ficar insatisfeitos e no momento da insatisfação se comportarem, agirem, procederem segundo o Espírito Santo de Deus e não segundo a carne. Aleluia. Eu sou pastor há mais de 30 anos, irmãos. E lido com casais fartamente. Eu posso lhes afirmar o que eu estou lhes dizendo agora. Em maior parte das vezes,
O nosso comportamento frente a um problema específico é maior, muito maior do que o problema específico em si. Eu vou repetir, você entendeu bem o que eu quis dizer? O nosso comportamento, nossas atitudes, nossos procedimentos diante de um problema, maior parte das vezes é problema muito maior do que o problema em si. Maior parte das vezes. Isso acontece amplamente na vida conjugal, esposo, esposa, marido e mulher. Amplamente. Então, os casais que estão me ouvindo agora, que estão me acompanhando, ouçam bem isso. Agora, é óbvio que isso acontece em todas as dimensões, em todas as áreas, em todas as situações, em todos os ambientes, inclusive na igreja do Senhor Jesus. Inclusive na igreja do Senhor Jesus. Aquilo que muitas vezes nos gera insatisfação, diante deste fato, diante desta insatisfação, diante deste possível problema, qual é o meu procedimento? Como são as minhas falas? Qual é o meu comportamento? Eu falo, eu me comporto, o meu gestual são marcados pela ação e pela presença do Espírito Santo de Deus em mim, ou são marcados pelo meu ímpeto carnal? E ímpeto carnal não é referência apenas às manifestações da carne quanto à imoralidade sexual. Ímpeto carnal diz respeito também àquilo que nós fazemos e nós falamos sendo moralmente muito corretos, sendo moralmente muito íntegros, mas também podemos ser muito carnais. Íntegros moralmente e muito carnais comportamentalmente. Se você não conhece, irmão, Gálatas 5, versos 18 a 21, abra aí a sua Bíblia, porque nós vamos ler todos juntos novamente. Gálatas 5, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. E aí vejamos bem, o que é que Paulo diz, as obras da carne? Quais são as obras da carne? As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essas. Observe bem, olha só, Paulo ele não segmenta a orgia, lascívia, prostituição. Aqui são as obras da carne. Aí ele diz, inimizades, iras, contendas. Não, aqui são temperamentos. É isso que você acabou de ler na sua Bíblia? Sim ou não, irmão? É isso que você acabou de ler? Paulo coloca tudo no mesmo pacote. Obras da carne. Obras da carne. Está tudo num pacotão só. Então, querido irmão, que você nos seus descontentamentos, que você nas suas insatisfações, que você estabeleça como propósito para você, ainda que descontente, ainda que tenha uma insatisfação, eu vou agir, eu vou falar, eu vou proceder, eu vou me comportar segundo a voz do céu, segundo o Espírito de Deus. Amém, igreja? Amém, irmão? Tem alguém dormindo aí, irmão?
Dá uma futucada do lado e diz: irmão, viva segundo a voz de Deus. Comporte-se segundo a voz de Deus. Meus irmãos, gravem bem isso. A forma como você lida com um problema, se você lida com este problema no Espírito, cheio de sabedoria, conduzido pelo Senhor, isso legitima. E a forma como você lida com um problema na carne, no ímpeto, isso tira a legitimidade. Tira a legitimidade da sua argumentação, seja ela qual for. Mas eu quero seguir adiante com você. Repete comigo, no verso 10 diz lá: havia em Damasco um discípulo. Fala comigo, irmão. Havia em Damasco um discípulo. Não diz, olha, havia em Damasco um pastor. Havia em Damasco um diácono. Vamos trazer um pouco para o nosso tempo. Havia em Damasco um músico que tocava na igreja. Não diz, olha, havia em Damasco um professor da escola bíblica dominical. Não diz, havia em Damasco um diretor de departamento da igreja. Havia em Damasco um líder de ministério. Havia em Damasco... Não, diz, havia em Damasco um discípulo. Repete isso comigo. Havia em Damasco um discípulo. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus, um discípulo. O que é que Lucas, o autor de Atos, está nos dizendo com isso? Querido irmão, aquele jovem chamado Saulo de Tarso, que se tornou o maior pregador do Evangelho em 2000 anos de história. Aquele jovem Saulo de Tarso, que foi o primeiro grande empreendedor missionário na igreja do Senhor Jesus. Aquele jovem de Tarso, aquele jovem chamado Saulo, ele começou toda a sua caminhada com Deus, e ele se tornou quem ele foi, e ele se tornou quem ele é para nós, e ele significa o que ele significa para nós. Sabe por que nós estamos aqui hoje, irmãos, humanamente falando? Estamos aqui hoje 2000 anos depois, humanamente falando. Lógico, nós sabemos, estamos aqui porque pelo poder do Espírito de Deus o Evangelho chegou a nós. Glória a Deus por isso, amém. Nós todos temos a certeza, nós temos Cristo, nós vamos passar a eternidade no céu. Você vai passar a eternidade no céu, irmão? Glória a Deus. Todos nós temos a certeza que passaremos a eternidade no céu, humanamente falando, porque aquele jovem chamado Saulo, que se converteu no caminho de Tarso, Saulo de Tarso, que se converteu no caminho de Damasco, corrigindo, aquele jovem se tornou um grande pregador do Evangelho, e o Evangelho chegou ao mundo ocidental todo e ao mundo oriental através das viagens missionárias dele. Diga glória a Deus. Através daquele homem. Aí Lucas está dizendo para a gente aqui, sabe por quê? Lucas está dizendo, eu estou dando para vocês a estratégia. Aprendam a ler a Bíblia, irmãos, aprendamos todos a ler a Bíblia, observando essas estratégias importantíssimas, aprendamos. Lucas está dizendo para a gente, sabe por quê que Saulo de Tarso, Lucas escreveu o livro de Atos décadas depois. Isso não foi anotado em tempo real, irmãos. Décadas depois, quando ele escreveu, Saulo de Tarso já era o grande missionário que era. Ele está dizendo, sabe por que o Evangelho está crescendo desse jeito? Sabe por que já existem hoje milhares de cristãos? É o que Lucas está dizendo. Ele está dizendo, sabe por que hoje existem muitas igrejas? Sabe por que está acontecendo tudo o que está acontecendo? Por causa de Saulo de Tarso, se tornou o grande apóstolo Paulo. É verdade? É verdade, amém. Mas tem um motivo anterior a isso. Estrategicamente falando, humanamente falando, tem um motivo que antecede a esse. Sabe qual é? Porque Ananias, um discípulo de Jesus, foi lá apacentar Saulo de Tarso. Foi abençoá-lo. Olha que coisa interessante.
Aí Lucas, ele não para por aí na sua narrativa. 2 capítulos seguintes após esse, nós estamos no 9, você vai lá para o capítulo 11 e você vai encontrar Lucas fazendo um registro. Olha, Barnabé chegou a Antioquia, e quando Barnabé chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus, ele viu aquela bênção toda se multiplicando na igreja. O que ele fez? Barnabé foi rapidamente em busca do jovem Saulo de Tarso. E Saulo passou 2 anos com Barnabé. 2 discípulos que foram usados por Deus nas bases do maior pregador da história do Evangelho. Ananias e Barnabé. Fala comigo esses nomes, fala comigo. Cutuca aí quem está dormindo e fala comigo esse nome. Ananias e Barnabé. Fala de novo, irmão. Ananias e Barnabé. Não deixa quem está dormindo dormir do seu lado, não. Cutuca o irmão, belisca. Se você tem uma agulhinha aí, vai lá, esperta o irmão. Brincadeira, irmãos, brincadeira, calma. Ananias e Barnabé. Hoje, estrategicamente falando, nós somos salvos, nós somos seguidores de Jesus. Nós estamos aqui numa igreja cristã, porque Ananias e Barnabé discipularam, apacentaram, foram até Saulo de Tarso. Você está entendendo o quanto isso é importante? Você está entendendo, irmão? E nós como igreja, eu já termino em 5 minutos. Termino a primeira vez, tá bom? Depois que eu concluir a primeira vez, eu concluo a segunda mais 5, depois a terceira mais 5, aí eu acho que eu termino, tá bom? Então vamos lá. Primeira conclusão. Se nós hoje só estamos numa igreja, se nós somos Primeira Batista de São Paulo, temos a alegria da história dessa igreja, se você tem história nesta igreja, se você conheceu Jesus recentemente, se você está vivendo a graça do Evangelho, saiba disso. Estrategicamente foi porque Ananias e Barnabé ouviram a voz do Espírito Santo e apacentaram o jovem Saulo de Tarso. Diga glória a Deus, irmão, por isso. Agora, isso nos deixa a nós mesmos abismados. Não era pastor, não era ministro de adoração, não era instrumentista, não era vice-presidente de igreja, não exercia nenhuma função, era discípulo. Essa era a definição de Ananias. Essa era a definição de Ananias. Era discípulo. Que coisa preciosa, era discípulo. E discípulo, discipula. Discípulo, discipula. Concorda comigo, irmão? Discípulo, discipula. Discípulo, discipula. Fala comigo. Discípulo, discipula. Discípulo, discipula. E você acha o quê? Que Ananias foi ao encontro de Saulo de Tarso porque ele não tinha nenhuma ocupação profissional? Ele foi ao encontro de Saulo de Tarso porque a sua agenda era uma agenda livre, porque a conjuntura da sua vida permitia que ele fizesse isso? As coisas eram muito tranquilas. Deus olhou assim para a situação de Ananias. Não, ele tem poucos envolvimentos sociais, ele tem poucas atividades, ele tem folga na agenda dele. Eu vou escolher Ananias porque Ananias tem uma agenda tranquila, ele vai ter tempo para ir até Saulo de Tarso. Já olhei lá na agenda de Ananias. Como é que está o mês dele? Como é que está o mês de março? Não, a agenda de Ananias está boa. Não, deixa eu olhar aqui, a agenda do outro aqui. Não, esse irmão aqui. Não, a agenda dele está muito carregada, tem muitos compromissos, ele tem muitas coisas para fazer. Não vou dar essa missão para esse irmão. Eu vou dar essa missão para Ananias, porque a agenda dele é muito tranquila. Ele vai ter tempo de folga essa semana para fazer isso. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, igreja? Não foi esse o raciocínio, não foi essa leitura que Deus fez, não foi. Eu posso lhes afirmar por inferência. Aquele homem teve que alterar sua agenda, teve que modificar coisas planejadas, aquele homem teve que suspender atividades, aquele homem teve que adiar compromissos, aquele homem teve que fazer coisas que ele não faria segundo o seu planejamento.
Por quê? Porque havia uma necessidade maior, urgente, urgentíssima. Eu tenho que ouvir a voz de Deus e abençoar alguém, discipular alguém, manifestar graça na vida de alguém, manifestar socorro na vida de alguém, impor as mãos sobre essa pessoa, orar por essa pessoa, ungir essa pessoa, ser usado pelo Espírito Santo de Deus para que essa pessoa seja fortalecida, para que essa pessoa volte a enxergar, para que esta pessoa fique cheia do Espírito Santo de Deus. Eu serei usado pelo Senhor para isso. Fala comigo, igreja, eu serei usado, vamos lá. Eu serei usado. Podemos falar com muita firmeza, irmãos, sem timidez. Eu serei usado, fala, eu serei usado pelo Senhor para abençoar. Amém. Foi o que aconteceu. É tão visível, tão evidente essa estratégia bíblica. E aí, irmãos, o que aconteceu posteriormente, eu preciso recontar a história para os irmãos. Nós moramos numa cidade que está entre as maiores 10 cidades do planeta que homenageia Saulo de Tarso, que foi discipulado por Ananias, que foi discipulado por Barnabé, que se tornou o maior evangelista de todos os tempos. O que aconteceu foi infinitamente maior do que aquilo que Ananias podia imaginar. O que aconteceu foi infinitamente maior. Deus faz infinitamente mais. Deus faz, o Espírito Santo de Deus faz, o poder de Deus faz. Deus faz infinitamente mais. O Senhor faz. Primeira Batista de São Paulo, Igreja Primeira Batista de São Paulo, o Senhor faz infinitamente mais. Do que pedimos, do que pensamos, o Senhor faz infinitamente mais. 12 anos atrás, maioria de nós é amplamente conhecedora dessa história. 12 anos atrás, aqui neste púlpito, foi dito pela primeira vez, a Cracolândia vai virar Cristolândia. Repete isso comigo. A Cracolândia, vamos lá, tá fraco, irmão, tá fraco. Mais uma vez, acorda quem está dormindo, diga comigo. A Cracolândia vai virar Cristolândia. Fala com mais vigor, vamos falar. A Cracolândia vai virar Cristolândia. 12 anos depois, meus irmãos, mais de 40 cidades no Brasil estão sendo abençoadas com Cristolândias. Milhares de conversões. Essa igreja já teve no seu púlpito, durante 3 anos e meio seguidos, um pastor que saiu da Cracolândia. Preguei em Guaratinguetá 3 anos atrás. No final do culto, veio um jovem com a sua esposa e 3 filhinhos. Ele não se contia de tanta lágrima. Senhor, agradece, pastor, agradece a Primeira Batista de São Paulo. Mas o que foi, irmão? Você já foi membro lá? Não, pastor. Eu morei nas ruas da Cracolândia. E um dia chegou a mim um negócio chamado Cristolândia. A minha vida foi resgatada, foi transformada. Está vendo a filhinha mais nova? Essa chegou depois. Mas esses 2 aqui ficaram chorando porque eu larguei minha casa, fui viver nas drogas. E pastor, quem me trouxe de volta para a minha casa, para o meu casamento, para os meus filhos, quem me trouxe de volta foi Cristo Jesus através da Cristolândia. Agradeça ao Senhor, agradeça a igreja. Ele falou, agradeça a igreja, agradeça ao Senhor. Eu nem sabia, não me lembrava da fisionomia dele. Foi batizado aqui nesse batistério, irmãos. Confesso a vocês, eu não me lembrava da fisionomia dele. A gente falha, pastor tem suas limitações. Esse jovem está hoje vivendo uma vida abençoada. Pastor Eduardo Salete, hoje um pastor, um ministro de Deus, com a sua família restaurada, também já dormiu muitas vezes aqui nas calçadas dessa igreja. Hoje é um pastor, um ministro do Evangelho. Deus faz infinitamente mais. Deus faz infinitamente mais.
Fabiano, que hoje mora próximo a São Paulo, com a sua esposa, com os seus 2 filhos, hoje é psicólogo, professor, formado com formação universitária, já morou na Cracolândia, hoje é um servo do Senhor Jesus. A Cristolândia foi usada pelo Espírito de Deus para que ele fosse transformado. Deus faz infinitamente mais. Repete comigo, Deus faz infinitamente mais. Tem que levantar e ir. E Ananias foi lá. Cadê? Onde que é a rua? Como é que eu acho? Eu tenho que abençoar, tem que atender essa voz do céu. Eu vou abençoar. Eu vou atender essa voz do céu. Vou transformar isso em atitude, em procedimentos. Deus faz infinitamente mais. Comece a ir em direção a pessoas, para abençoar pessoas. Irmão, o Espírito Santo de Deus habita em você, ele mora em você. Diga isso, irmão, isso tem que ser mais do que definição doutrinária, isso tem que ser experiência. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Fala isso, irmão. Esteja aí, coloca a mão no seu coração e diga: o Espírito Santo de Deus habita em mim. Coloca a mão no seu coração e diga: o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu serei usado. O Espírito Santo de Deus me usa para que algo infinitamente maior aconteça na vida de alguém, para que alguém seja muito abençoado. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Pela fé, eu vou dizer, há na Primeira Batista de São Paulo muitos discípulos, muita gente abençoando, muita gente discipulando, muita gente impondo as mãos, muita gente indo ao encontro de muita gente. Fica de pé e fale comigo. Vamos lá, todos juntos. Eu tenho 6 minutos. Diga para mim, não saia. Fica de pé e fale comigo. Vamos. Ótimo, muita gente levantando a mão. Levante sua mão. E diga: na Primeira Batista de São Paulo, muitos discípulos. Agora diga assim com muita veemência: eu sou um deles. Amém. Senhor, faz infinitamente mais, Senhor. Faz, Senhor Deus. Assim como o Senhor usou Ananias, assim como o Senhor usou Barnabé e Saulo de Tarso, se tornou esse grande instrumento do Senhor. Usa-nos, Pai, que tenhamos muitos discípulos, Pai. Que sejamos muitos discípulos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor fará infinitamente mais.